Tá aí uma grande amizade que também surgiu assim num estacionamento quase, e a gente estava indo para o mesmo evento. E ela disse: ai, doutora, desculpe, porque eu nem me apresentei. E agora a gente também faz parte da família, além de Farmali, ABCD. E um grande problema que eu acho que o paciente chega no consultório e diz: doutora Marta, está faltando remédio. Ah, tá. Liga para o Lula, o que eu vou fazer? Então, o paciente vai no consultório médico reclamar que o remédio faltou, que não está conseguindo o remédio, que não está conseguindo. A gente tenta, de qualquer maneira, ajudar. Mas a Alessandra me ensinou, eu aprendi muito com ela, aonde reclamar. Então, eu convido a Alessandra de Souza, que ela é farmacêutica, mestre em biociências pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, atualmente é doutoranda do Farmanguinhos, na Fiocruz, no Rio de Janeiro. É autora, então, desse blog que eu sugiro a vocês acompanharem, que é o blog Farmali, é o blog oficial da Alende, da Associação do Leste Mineiro. É diretora de comunicação e do Comitê Científico da Alende. É membro da coordenação da Aliança de Raras do Rio de Janeiro. Também faz parte da Coordenação de Saúde e Defensoria Pública, olha aí, vai nos ensinar também, do Rio de Janeiro, servidora pública. Também faz parte da nossa diretoria, auxiliando muito na nossa revista da ABCD. E faz parte também, vocês estão vendo, o currículo é gigante, faz parte do Comitê Científico da Biorrede Brasil. Então, a Alessandra vai nos ensinar. Está faltando remédio, Ali. Aonde que eu vou reclamar? Boa tarde, tudo bem com vocês? Estão despertos ainda? Almoçaram? Não quero saber de ninguém dormindo. Eu falei boa tarde, mas eu não ouvi boa tarde. Quero ver se vocês estão acordados, porque para reclamar a gente tem que estar acordado, né? Então, assim, eu fico muito feliz de ver todos vocês aqui. Todas vocês aqui também. Eu vou fazer aqui a minha autodescrição. Eu estou no mesmo lugar que todas as pessoas estão palestrando, tem um tablado aqui, tem um púlpito, atrás tem o painel projetando as palestras. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo na altura do ombro ruivo, eu tenho olhos castanhos, estou de blusa branca, uma saia comprida preta, e um sapato também preto. Bom, vamos lá. A doutora Marta já fez a minha apresentação e eu queria começar, né, antes de começar a falar de reclamação, né, ensinar vocês a reclamarem no lugar certo, falar mais uma vez, a gente já viu aqui outras pessoas falando sobre a importância do FOPAD, mas eu gosto sempre de trazer esse slide cada vez que eu faço parte do FOPAD, e faço parte desde o primeiro, com muita honra, muita alegria de fazer parte desde o primeiro, porque realmente, como a Júlia falou, né, é um marco histórico dentro das DIs. E aqui eu coloquei essa foto aqui, essa moça que está aqui, ela é a doutora Vânia, na época ela era a diretora da Conitec, e ela esteve presente nesse FOPAD tão representativo, onde a gente finalmente tirou a retocolite ulcerativa de uma invisibilidade que ainda existe, né? Mas que finalmente ela teve um PCDT digno, né? Porque desde 2002, como a doutora Adalberta mostrou, da era pré-histórica, que a doutora Adalberta colocou ali muito bem, os pacientes com retocolite ulcerativa só tinham direito à parte, né, básica de tratamento da doença inflamatória intestinal. E, como vocês viram, doença inflamatória intestinal precisa, às vezes, de medicamentos muito mais potentes, atualizados, porque os médicos, né, não param de estudar sobre. Então, a partir daí, desse momento, a gente teve, então, a doutora Vânia, eu lembro dela até comentando, né? Mas eu não sabia que estava tão atrasado assim. Aí a gente olhando assim para ela, sim, está. Ela não vai ser a primeira coisa que eu vou fazer quando eu retornar. Então, assim, eu não estou inventando, tem vídeo, eu estava lá, todas as pessoas, a maioria aqui das nossas médicas que estão aqui, estavam lá. Então, assim, não tem como não dizer
que isso realmente, que a ABCD fez história na vida dos pacientes com essa atualização do PCDT da retocolite. Tá? Bom, antes da gente ir direto para a reclamação, eu quero mostrar para vocês um local onde chegam essas reclamações quando vocês utilizam lá a ouvidoria do SUS. No site das ouvidorias, vocês conseguem baixar ou ler no próprio celular ou no computador, enfim, um tutorial como usar esse painel que eu trago aqui. São algumas imagens, alguns prints que eu fiz da tela, com alguns gráficos mostrando como tem sido essa reclamação de vocês aqui, né? Talvez algum ou muitos de vocês aqui tenham utilizado esse espaço, e mostrar para vocês se a gente está reclamando no lugar certo. Nessa imagem aqui, tem um monte de palavras, é uma nuvem de palavras, as palavras estão bem coloridas, as que estão maiores sempre são as que receberam mais reclamação, então a gente tem um destaque muito grande ali no meio de diabetes. A gente tem ali, olha só, isso aqui é geral. Quando entrei lá nesse site da ouvidoria, eu só coloquei assistência farmacêutica, não direcionei para nenhuma doença, não direcionei para nenhum medicamento específico, eu coloquei assistência farmacêutica. Então, são todas essas palavrinhas aqui, vocês podem ver que aqui nessa nuvem a gente não tem só doença, a gente tem dispositivos, tem a palavra desabastecimento, e tem a doença de Crohn. Está um pouquinho menor dentre todas essas palavras, mas ela está presente. Isso é sinal de que tem paciente, pessoas interessadas, podem ser também os médicos, qualquer pessoa pode acessar isso aqui para fazer a sua reclamação. Mas eu não achei a retocolite. A atualização, a última foi no ano passado. Eles ainda não fizeram a atualização desse ano, então não tem a retocolite. E aqui nesse slide eu trago a imagem são dois gráficos que mostram, ainda sem direcionar para a doença de Crohn e nem direcionando para a retocolite ulcerativa, também é geral. A maioria das pessoas que acessaram essa ouvidoria do SUS, elas acessaram buscando solicitação, depois elas acessaram buscando reclamação. E aí vem informação, denúncia, sugestão, vai caindo bastante, mas o interessante é que o primeiro é que as pessoas estão enviando na ouvidoria, elas estão fazendo solicitações. Em segundo lugar, ficou a reclamação. E o método, né, o meio que as pessoas têm utilizado da ouvidoria, pode ser telefone, pode ser pessoalmente, pode ser num formulário do próprio site, pode ser por e-mail, pode ser até por carta também, que eu sempre trago isso porque eu acho muito interessante. Teve gente que foram mais de 2.000, quase 3.000 pessoas enviaram carta para a ouvidoria. Então, assim, o que eu acho interessante nisso é que a gente pode reclamar de qualquer jeito mesmo, inclusive carta. Vocês podem enviar carta pelo correio com a sua solicitação ou reclamação, enfim, ou pedindo alguma informação. Ainda de acordo com esse filtro, né, de assistência farmacêutica, quando a gente coloca ainda ali a parte do geral também, ainda sem direcionar para a retocolite ou doença de Crohn, eu trouxe esse geral por quê? Porque tem mesalazina. Mesalazina, no geral, daquela nuvem de palavras, ela está ali em segundo lugar. Em primeiro lugar, são medicamentos não localizados no banco de consulta. Né? Quando a pessoa tentou ali consultar, ela não achou o medicamento, porque quando você vai lá fazer a sua pesquisa, vai abrir lá um campo e aí você vai procurar o assunto da sua reclamação, informação, o que você estiver buscando. Praticamente a mesalazina foi o primeiro. No geral, de tanta coisa, eu achei realmente isso muito interessante. Agora, eu já direcionei para a doença de Crohn, quando eu fiz essa pesquisa aqui. Então, eu mantive a assistência farmacêutica, e agora eu também coloquei a doença de Crohn, para ver como é que os pacientes, como é que todas as pessoas, né, que têm algum interesse na doença de Crohn estão participando lá na ouvidoria. E aí a gente tem um gráfico, quando a gente tem o acesso de 8 ouvidorias, foram 288 manifestações. Essa última atualização aqui
foi 18 de julho de 2025, até agora eles não fizeram uma nova, e nesse gráfico a gente tem a quantidade, né, o número de manifestações, e na parte de baixo são os estados. E parabéns, né, doutora Marta? Ela já está acostumada a receber esse parabéns a cada FOPAD, mas eu faço questão sempre. O Rio Grande do Sul, minha gente, é uma galera que reclama sem parar, né? Porque o Rio Grande do Sul, aqui nesse gráfico, são mais de 150 manifestações. Depois vem São Paulo, Bahia, e aí, quando a gente chega na Bahia, em diante, Minas, Distrito Federal, aí, desculpe dizer, começa a ser uma vergonha mesmo, né? Porque ninguém foi lá mais na ouvidoria, nem reclamar, nem buscar informação. Então, eu acho que só está tendo problema na assistência farmacêutica, que vocês viram aqui, com a farmacêutica que falou mais cedo sobre assistência, é o lugar onde está lá o nosso tratamento. Então, acho que só está tendo problema no Rio Grande do Sul. Nos outros estados, que é o que também vocês já ouviram aqui, se a gente não tem dados, se a gente não reclama, o governo, o Ministério da Saúde, acha que está tudo bem. Então, gente, Bahia, Minas, Distrito Federal, Goiás, olha, cara, Rio de Janeiro, quando eu fui clicar, vocês podem agora me criticar, inclusive, que eu sou do Rio de Janeiro. Se a gente clicar aqui, sai exatamente a quantidade. Nesse gráfico que está aqui na frente, são tracinhos bem fininhos. No Rio de Janeiro, tem 2 pessoas só que reclamaram. Não fui eu. Podem me criticar também. Mas foram 2 pessoas. Então, a gente realmente não sabe reclamar. E o Rio de Janeiro é um lugar onde está faltando tudo. A gente não tem nem governador, inclusive. Então, está faltando tudo no Rio de Janeiro. Tá? Então, assim, eu acho que esse gráfico, ele demonstra, né, até o que a Júlia também falou, que o paciente tem interesse de aprender. Né? Então, eu espero que vocês que estejam aqui, se não sabiam que existe esse lugar, e é um lugar que isso aqui é dentro do site do Ministério da Saúde, isso aqui é a ouvidoria do SUS, tá, gente? A ouvidoria geral do SUS. Para eles, está tudo bem. Isso é muito grave, gente. Para eles está tudo bem. A gente não pode mais deixar esse site aqui vazio. Assim como a gente não pode deixar a jornada vazia, quando alguma associação está fazendo a sua pesquisa, deixar aquilo vazio, porque o governo vê um cenário desse aqui, ele acha que só o Rio Grande do Sul está com problema. Ainda seguindo aqui o mesmo filtro que eu coloquei lá de pesquisa, da assistência farmacêutica com a doença de Crohn, aí aqui eu já direcionei, não está mais no geral. Já muda. Quando era o geral, em primeiro lugar, a gente tinha solicitação e depois reclamação. Agora, a gente já tem, para a doença de Crohn, reclamação está em primeiro lugar. Tá? E continua também telefone, e-mail, a via que as pessoas estão usando para reclamar. E tem um cidadão ou uma cidadã que faz parte da galera que enviou carta. Então, tem alguém com doença de Crohn, se estiver aqui, se apresente, que enviou uma carta para reclamar. Gente, eu acho isso realmente muito sensacional, porque isso aqui é muito aquela coisa quando a gente fala, eu também estou aí dentro. Né? Ah, eu não sei, eu não tenho internet. Eu não tenho telefone. É muito longe da minha casa. Carta. É o governo mesmo dizendo para a gente, nós estamos super acessíveis, vocês podem mandar por qualquer meio. E a gente vai registrar a sua reclamação. A gente vai registrar a sua reclamação. Então, tem alguém de doença de Crohn que ainda não apareceu no FOPAD, que enviou uma carta. Então, ainda pensando aqui, ainda nessa nossa fofoca, que eu chamo isso também de fofoca, lá na ouvidoria sobre a doença de Crohn, o medicamento campeão é o infliximab. Depois vem o adalimumab, aí vem o ustekinumab, aí vem vedolizumab, mesalazina, azatioprino, sertolizumab. Mas, gente, infliximab, 144 reclamações, é dureza. É muita dureza, tá? Aí vai descendo, né? Descendo literalmente a ladeira,
três pessoas o padacitinib, certolizumab, vem a sulfa, aí vem medicamentos que devem ter faltado em algum momento, que não fazem parte do PCDT, mas aqui é uma ouvidoria, e se você teve acesso, né, a usar a prescrição, e dentro daquele município ele oferece esse tratamento, que os municípios podem ter seus protocolos separados, outros medicamentos. E ainda seguindo aqui, ó, tem mais medicamento ainda. Ó. Lá embaixo, eu coloquei aqui junto ó, o hidróxido de alumínio, prednisona e mais esse ácido ursodeoxicólico. Então, assim, tudo que vocês sentiram falta, não tiveram acesso ou querem informação, será que eu tenho acesso a esse medicamento? É recebido lá pela ouvidoria e isso fica registrado lá. Aí, ainda que a retocolite não tenha aparecido naquela nuvem de palavras, a gente pode filtrar só a retocolite e descobrir o que o pessoal interessado na retocolite anda perguntando. Só apareceu mesmo Rio Grande do Sul e Bahia, né? O Rio Grande do Sul, para a retocolite, continua sendo um grande reclamão, né? Vocês estão de parabéns mesmo. A Bahia vem bem abaixo, né? Menos de 10 ali, de reclamação. E aí, na retocolite, né, continua sendo reclamação, pelo menos, né, eles vão ficar solicitando, já que estão aqui, vamos reclamar. Retocolite, principalmente, utiliza o telefone e depois o formulário da web. E é esse slide mesmo. Aí, medicamento da retocolite. Em primeiro lugar, mesalazina, já era de se esperar, realmente ficou a mesalazina em primeiro lugar. E não aparece na nuvem de palavras, porque foram só 30 manifestações. E aí, os outros medicamentos, aí começa a ser praticamente nada mesmo. Aí vem vedolizumab, infliximab, né? Então, assim, a gente tem reclamado bastante entre a gente, bastante na rede social, que a gente vê isso, bastante. Nos posts que, às vezes, não tem nada a ver. Às vezes, a BCD vai lá e faz um post sobre alimentação na DI, aí vai um indivíduo lá, e a mesalazina que está faltando já há 3 meses? É porque eu olho, tá? Eu faço o dia inteiro praticamente no Instagram. A minha filha está aqui, ela pode confirmar, ela vai ficar com vergonha. Então, eu olho. Aí o post era sobre alimentação na DI, mas o indivíduo foi lá perguntar para a BCD a mesalazina que está faltando no Rio de Janeiro, que só 2 reclamaram. Mas a pergunta... Entendeu, gente? Vamos otimizar. A BCD pode até verificar para vocês por que está faltando, né? Porque ela tem esses contatos, né, entre as secretarias de saúde. Mas pergunta no lugar certo, né? Porque aí, inclusive, essa pergunta eles não vão receber. Né? Essa pergunta vai cair em lugar nenhum. Então, vamos usar direitinho a rede social, inclusive. Usar a rede social também direitinho, mas reclamar no lugar certo. Então, quando falta o meu medicamento, onde é que eu reclamo? A ouvidoria é o primeiro lugar. Vamos para a ouvidoria. Eu não consegui ir lá na farmácia, onde eu estou pegando o medicamento, não consegui ir lá na minha farmácia, eu vou para a ouvidoria. Vou direto lá para o site. Telefone, carta, não consegui o endereço, mas se eu achar o endereço, eu depois compartilho. Eu não achei o endereço no site. Mas telefone, o site tem um formulário para vocês preencherem. Tá? Então, o primeiro passo, vocês tentem na Secretaria de Saúde do município, tenta na Secretaria de Saúde do Estado, e aí tu vai para a ouvidoria já armado. Olha, eu tentei lá na ouvidoria da Secretaria Municipal, não me responderam nada. Fui na do Estado, aí tem aquele negócio de joga para lá e para cá. O Estado disse que é do município. Aí vai na ouvidoria do SUS e fala, eu estou sem medicamento. E aí vocês dizem lá, né, qual o medicamento, qual o problema que vocês estão tendo quanto a isso. Outros lugares para vocês reclamarem. Ministério Público é um lugar para reclamar.
Ministério Público, Defensoria Pública. Vocês também têm direito de utilizar a Defensoria Pública para fazer reclamação, principalmente se for alguma ação judicial. Esse ambiente aqui, que é a Lei de Acesso à Informação, não é reclamação, tá? Mas a gente pode ser malandro. Lá no Rio, né? Malandro. Não sei aqui se vocês também têm esse malandro. A gente pode ser malandro. Aqui é para informação. Eu posso perguntar por que o PCDT de CROM está há tanto tempo sem atualizar. E aí vocês vão recebendo protocolos de que vocês já perguntaram. E aí tem prazos para cumprir. Tem prazos. Então, vocês começam a ter informações muito importantes para caso vocês precisem atuar, por exemplo, na Defensoria Pública, para exigir que o seu medicamento já tem esse tempo todo, ele não chegou na sua mão, ele já foi incorporado, porque o PCDT não sai do lugar. Então, aqui, alguém tem que dizer para você por que o PCDT está parado. Por que o medicamento tal não chegou ainda na minha cidade? Eu não estou reclamando, eu estou perguntando. Mas se eu estou perguntando isso, eu também já estou dizendo para o governo que está faltando, que vocês estão errando. Agora, se ninguém vai em lugar nenhum do Ministério da Saúde para reclamar, para pedir informação, de nada, o Ministério da Saúde vai achar que só o Rio Grande do Sul está com problema. Entendeu? Porque ele não vai achar que o pessoal do Rio Grande do Sul é reclamão. Não vai. Ele vai achar que só o Rio Grande do Sul tem problema. Então, a gente tem que usar o lugar certo para reclamar. Você imagina se todo mundo que está sem medicamento, 200 e tantos mil pacientes... Então, sei, vamos combinar que está faltando no Brasil todo. Vamos combinar. Ah, mas na minha... Não. Está faltando. Se não está faltando um, está faltando o outro. Não está faltando. Essa galera toda resolvesse reclamar na ouvidoria. Entendeu? Então, isso aqui é só um print do que tem lá no site da Lei de Acesso à Informação, só para dizer para vocês que, se forem usar, não usem para reclamar. Eles mesmos lá já avisam. Não confunda com manifestação de ouvidoria. Então, vocês vão lá para ter acesso à informação. Tá? Como vocês já viram aqui, associação de pacientes. Se vocês não se unirem, vocês não vão conseguir caminhar com força para conseguir o que vocês precisam. Veja bem, a ABCD conseguiu reunir e conseguiu, inclusive, levar uma representante, a diretora da Conitec, na época, porque eram muitas pessoas reunidas, de pacientes, de profissionais de saúde. Tá? Existe ainda um movimento que a gente chama de medicamento no tempo certo, e que vocês também podem usar ele para reclamar. Ah, estou tendo dificuldade de entrar no site da ouvidoria da minha cidade. O medicamento no tempo certo tem uma equipe, a ABCD faz parte, a Lende faz parte, eu faço parte, várias associações fazem parte. Essa equipe registra essa reclamação de vocês num formulário mais simples, mais acessível, tá? E aí ela reúne isso tudo e ela mesma envia para a ouvidoria, ela envia pedindo informação na Lei de Acesso à Informação. Então, também é um lugar interessante para vocês usarem. E no Instagram, quando vocês resolverem, de novo, ir lá, escolhe o post certo. Né? Nada de ir no post de alimentação para a DI, que a doutora Isabel fez, especialmente, e perguntar por que está faltando mesalazine. Tá? Entregue onde reclamar. Muito obrigada. Se vocês precisarem desses links, dessas informações, a palestra fica à vontade para vocês. Os links são clicáveis, então facilita bastante. Clicou, vocês já caem nesses lugares para vocês reclamarem no lugar certinho, tá bom? Obrigada e que bom ver todos vocês aqui.